No dia 1º de outubro de 2020, foi publicada uma nova portaria normativa que regulamenta a visitação da Ilha das Couves, válida a partir do dia 5 de outubro. Para falar sobre o momento atual e a importância do processo de ordenamento turístico, convidamos o Márcio, gestor da APA Marinha do Litoral Norte, representando a Fundação Florestal, e o Santiago Bernardes, coordenador do Fórum de Comunidades Tradicionais de Ubatuba, dois importantes atores que apoiam o turismo de base comunitária com profundo conhecimento sobre o processo. Enfim, duas autoridades no assunto. Nos próximos dias, explicaremos como está ocorrendo a visitação, horários, pontos de visitação e tudo mais para você que deseja visitar a Ilha das Couves. O conteúdo desse material é destinado para você que deseja ir além das imagens bonitas e que busca compreender um local que está visitando. Bem-vindo! Bem-vindo ao canal do Ubatuba Guide, o único especializado em Ubatuba que oferece informações confiáveis para auxiliar você a viver experiências inesquecíveis nesse santuário ecológico, tal como a Ilha das Couves, palco, cenário aqui de fundo. Hoje, Márcio, obrigado. Eu estou aqui ao lado do Márcio, gestor da APA Marinha do Litoral Norte, e hoje a gente vai falar. Ontem foi publicada uma portaria, né, Márcio? Isso. Que vai entrar em vigor a partir do dia 5 de outubro, correto? Exatamente, a partir de segunda-feira, 5 de outubro, a nova portaria de utilização dos usos. Legal. E a gente vai falar de tudo isso, como está ocorrendo, né, a visitação na pandemia durante todos esses últimos meses, o momento atual e os próximos passos, não é, Márcio? Exatamente, é isso aí. Legal. Legal. Bom, mais uma vez, obrigado por receber a gente, por compartilhar essas orientações tão preciosas aí da Fundação Florestal. Legal, eu que agradeço, Davis, em nome da Fundação Florestal, gestora aqui da Unidade de Conservação Marinha do Litoral Norte. Para a gente é sempre um prazer estarmos aqui trazendo o mais próximo da comunidade possível as informações. Então o seu canal, assim como outros canais também de transição de informações corretas para com os municípios do Litoral Norte, para a gente é sempre uma honra também estarmos atendendo. Legal, obrigado. Bom, a gente já volta, vamos para a vinheta e voltamos de volta aqui para a Ilha das Couves. Legal. É isso aí, pessoal. Inscreva-se, youtube.com/ubatubaguide. Receba as boas-vindas do paraíso. Tá bom, agora eu vou gravar, tá? Tá bom. Pode ir lá ver o peixinho. Legal. Voltamos. Legal. Não saiu daqui, mas voltamos. Márcio, por gentileza, conta um pouquinho como esse ordenamento da Ilha das Couves, o ordenamento turístico, influencia nos trabalhos da APA Marinha. Como a APA Marinha do Litoral Norte se relaciona com esse ordenamento turístico? Legal. Excelente pergunta, Davis. E pode ser uma pergunta também geral para o público aí como um todo, né? A APA Marinha é uma unidade de uso sustentável e de acordo com o decreto de criação dela, que é de 2008, a gente é responsável pelo ordenamento dos usos do território. Então dentro da APA Marinha, obviamente, né? Então esse piloto aqui que a gente está tendo nessa parceria e nessa discussão junto às comunidades, junto aos usuários, é muito importante para a gente poder fortalecer esse processo dentro da APA Marinha. No plano de manejo, que está em discussão nas etapas de Câmara Técnica de Biodiversidade e Conselho Estadual de Meio Ambiente, a gente já tem lá uma entrada, que seria uma rúbrica, que são os acordos de gestão. Então, esse aqui é um piloto de um acordo de gestão que é feito na base, junto aos usuários, onde todos discutem e entram num acordo. Esse aqui, nesse modelo de hoje, é um acordo de uso do turismo. A gente tem diversas outras possibilidades, que é acordo de pesca,
acordo de maricultura, acordo mesmo de ordenamento de uso turístico como um todo. Então a gente tem muita esperança que esse piloto possa também gerar processo futuro dentro do plano de manejo e aí sim ter vários instrumentos de ordenamento construído de base, né, junto aos usuários, e aí discute-se, faz-se uma discussão. Uma das premissas da APA é o processo participativo, então a gente faz isso. Posso te interromper? Eu ia te perguntar exatamente isso, Márcio. Eu sei, mas para todo mundo que está assistindo, Legal. Qual é o papel da APA Marinha, da Fundação Florestal? A APA Marinha é subordinada à Fundação Florestal, correto? Isso. Qual é o papel da Fundação e da APA Marinha do Litoral Norte nesse processo de ordenamento? Vocês são responsáveis pelo ordenamento? Isso. Na verdade, a Fundação Florestal ela é responsável por 102 unidades de conservação no estado de São Paulo como um todo, né? E aí tem parte terrestre e partes marinhas também. Nós somos uma unidade de conservação de uso sustentável. Então, no nosso decreto de criação, a premissa é ordenamento dos usos do território. Então, a gente faz os debates e ordenamos esse uso no território dessa forma. E o ideal é que seja de uma forma mais participativa possível, porque se os participantes, os usuários, pactuam esse acordo, a gente, Fundação Florestal, entra meramente com o processo administrativo, que nesse caso de hoje é uma portaria, que a gente está ordenando os usos, mas pode também ser uma resolução do secretário ou até mesmo um decreto do governador, dependendo do grau de pactuação que isso. Então o nosso papel. Desenvolvimento do processo, né? Quanto mais envolvida a comunidade está, exatamente. Né? O Estado pode legislar em prol disso. E depende muito do objeto também, né? Aqui a gente está ordenando uma ilha dentro de um território que tem várias outras, entendeu? Mas se for uma coisa mais macro, por exemplo, pode gerar uma resolução do secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, né? Ou até mesmo um decreto do governador que referendando aquele pacto, né? Que é feito pelas bases. Então esse é o diferencial desse debate aqui. A gente tem outros exemplos já feitos, que é a própria proibição das parelhas mesmo no território da APA Marinha, a questão dos cercos flutuantes também foi outro processo que a gente fez, e esse daqui da Ilha das Couves também, pilotos a serem seguidos dentro desse processo. Eu posso passar a bola, o Davis está lá no Itaguá, pro Santiago. Tá certo. Posso passar a bola para o Santiago falar do turismo de base comunitária? Opa, legal. Tamo aí. Então vou passar lá para ele, peraí. Ó, direto da Ilha das Couves, aqui pro Pier, no Itaguá, ao lado do Santiago. Santiago, conta um pouquinho pra gente, por gentileza, como o ordenamento turístico contribui para o desenvolvimento sustentável do litoral norte paulista. Bom, beleza. Bom dia aí, galera. Assim, o TBC, né, o Turismo de Base Comunitária, ele tem como princípio a gestão, o protagonismo das comunidades tradicionais, né? Em se tratando do território marinho, a frequência maior de ocupação desse território é das comunidades caiçaras, tem os quilombolas, indígenas também, que a gente do Fórum de Comunidades também trabalha, né? Mas assim, em relação ao território marinho mesmo, é mais frequente a presença caiçara. E essa metodologia do TBC, o chamado TBC, parte desse princípio do protagonismo das comunidades tradicionais, e a partir disso, ela com parcerias, com qualificações, com busca dos aprimoramentos, você consegue ter o princípio do ordenamento, porque a gente vê que o litoral, não só de Ubatuba onde a gente está, mas o litoral todo ele está muito frequentado, né? Turismo de massa, vários tipos de níveis de turismo, então realmente é preciso ordenamento. Mas se você considera que existem as comunidades tradicionais que estão há muito tempo no território, com os seus direitos, com os seus deveres também, é claro, e dentro desse contexto todo, você conseguir ter um protagonismo da comunidade, ter essa qualificação, ter os roteiros do TBC, porque o TBC não é uma fórmula pronta, não é só ilhas, né? A gente trata muito sobre as ilhas, como a Ilha das Couves, por exemplo. Então, assim, a comunidade, a partir da sua experiência territorial, do seu conhecimento prático do mar, das condições do mar, condições biológicas mesmo, esse conhecimento empírico, né? Você consegue fazer com os órgãos também, as instituições públicas, uma fundação florestal, no caso que é estadual, né, que faz a gestão,
do meio ambiente do estado de São Paulo, você consegue fazer essas articulações para poder caminhar para um ordenamento. Esse ordenamento ele prevê uma qualidade ambiental, uma qualidade de atendimento do turismo, ou seja, como o próprio nome diz, um ordenamento, o que ele busca é uma qualificação não só de um receptivo, como de um atrativo, do meio ambiente, que é fundamental, que é a base de tudo, né? Sem um meio ambiente tratado, bem tratado e qualificado, você não tem mais nada, né? Então você consegue cobrar também das instituições públicas o que é função dela, como saneamento básico. Então esse papel das comunidades, tendo o TBC como uma ferramenta, vai nesse sentido, né? De contribuição para que as cidades consigam ter uma evolução turística mais qualificada, valorizando essas comunidades ancestrais, né? E valorizando seus atrativos, né? O mar, as ilhas, as praias, e aí a parte cultural, no caso das comunidades, uma culinária caiçara. Nesse sentido que o TBC, que é uma metodologia que a gente considera super importante nesse sentido, né? Porque ela qualifica e direciona esse tipo de ordenamento, é nesse tipo de contribuição que a gente acredita, né? Legal. Eu tenho mais uma pergunta para você, mas eu vou te convidar a entrar de volta no portal do Batuba Guide. Vamos trocar o cenário? Bora lá. Legal. Ô Sante, por gentileza, cara, agora nessa outra questão é relacionada aí ao turismo náutico, né? Com essa, não só com a pandemia, né, mas há um aumento constante aí do turismo náutico, né, o fluxo de embarcações. Como envolver nas outras ilhas, né, do litoral norte, como envolver cada vez mais os usuários nesse processo de ordenamento tal como o da Ilha das Couves? Eu acredito muito na educação ambiental crítica, né? Que ela é feita não nos bancos das escolas, embora seja importante, mas no dia a dia, né? Então você, partindo do princípio ali que, claro, que com a pandemia que está perdendo tudo, então você tem todos os cuidados necessários, né? Que as instituições colocam, a própria Organização Mundial da Saúde, tudo isso já envolve, mas do envolvimento do turista em si, dentro desse processo todo, porque é um ganho para ele também. Ninguém quer chegar numa praia, numa ilha, está tudo bagunçado, com lixo, com som muito alto. Então assim, o envolvimento dele se dá não só naquele uso, a gente fala muito em gestão compartilhada, mas essa gestão compartilhada também, não necessariamente, embora muitas vezes institucionalmente sim, ela vai se dar com as comunidades, por exemplo, a comunidade da Piscinguaba, que está tocando isso, junto com a Fundação Florestal do Estado de São Paulo. Mas envolve também o turista, fazê-lo entender que aquilo que ele usa é do seu cuidado também. Então isso vai desde o receptivo, tem um receptivo qualificado, né? Com essa qualidade de passar a informação para a pessoa, desde o básico, que às vezes a gente acha que é básico, mas muitas vezes as pessoas não cumprem, que é não jogar lixo, não deixar resíduo, né? Isso está até inclusive na portaria de uso, no caso da Ilha das Couves, mas é desse trazer para esse lado afetivo mesmo, falar, você também é responsável por isso, você cuida desse lugar para você ter ele novamente, para você trazer a sua família, para as suas próximas gerações virem aqui. Então essa educação ambiental crítica se faz no dia a dia, você pode ter um receptivo que vai trabalhar com isso, né? Mas também tem as escolas e tal, mas na informalidade mesmo também, você está vendo, mostrando para o turista que não é só um lugar de uso, é um lugar de vivência de uma comunidade, é um lugar, no caso do mar tem a pesca, dele tentar ver isso de uma forma abrangente, trazer ele para dentro desse cenário, dessa integração, desse entendimento. Eu acho que é uma forma, claro que é um processo construtivo, né? Mas é uma forma de você estar envolvendo, então ele não vem apenas pegar um serviço, né? Vem uma prestadora de serviço, leva ele para uma ilha ou leva para uma praia mais deserta. É você envolvê-lo no sentido de ter o olhar global também, isso faz parte do planeta, eu tenho que cuidar também e cobrar nas instituições também, junto com essas comunidades, comunidade de direito. Tá falando aqui, desculpa, eu não sei se vai dar para pegar, mas tem uma tartaruguinha ali. Acho que está muito longe, ó, tá vendo ela, pequenininha? Sim. Aqui? Ela está ali, você está falando dessa importância, acho que ela não vai sair da água. Ela está ali se alimentando, não sei se a câmera pega, está bem distante, olha a outra lá. Tem várias ali. Então, a gente está aqui falando dessa importância toda ambiental, não só, né, cultural também, né, de chegar e parar numa vila, por exemplo, conhecer a história, sim, degustar um prato típico, saber como as pessoas ali vivem, entender isso, né? Eu te interrompi bem nesse momento de que não é só um serviço, né, de uma travessia
mas de explorar um lugar, né? Dia desses aí eu fui lá com Terra da Gente, observação de aves, a gente mergulhou. Não é só ir na praia, né? Assim, claro, não é todo mundo que mergulha, não é todo mundo que tem um equipamento para avistar, mas procurar isso, né? A gente tem mão de obra capaz de oferecer esse serviço com extrema segurança e qualidade. Sim. Né? Agora, interrompendo você, tartaruga. Eu acredito que é criar esse vínculo mesmo, né? Para além de uma prestação de um serviço profissional, náutico e tal, é você criar um vínculo afetivo com as comunidades, com o próprio território, com aquele lugar. Porque assim você vai estar envolvendo mais o turista, vai recomendar para outras pessoas, não porque aquele lugar é bonito, isso é um grande fator, sim, mas porque lá tem pessoas que são legais, tem pessoas interessantes, tem uma história cultural ali, tem uma gastronomia muito boa, igual você citou. Então quando você cria o vínculo, você consegue cuidar melhor também dos ambientes, né? Lembrando que os ambientes somos nós também, né? Fazemos parte disso tudo, né? Então acredito que é por esse lado que você consegue envolver. E aí o exemplo da Ilha das Couves, da Pissinguaba, que está sendo muito guerreira, porque tem muita dificuldade, não é um processo pronto e acabado, é um processo que se constrói, né? E depende de muitos fatores, de muitas pessoas, instituições, do próprio turismo. Então assim, você conseguir disseminar isso para outras comunidades, para outras praias, não necessariamente uma comunidade tradicional, mas a lógica em si do ordenamento, do cuidado, você conseguir replicar isso para outros lugares, cada um com a sua especificidade. Eu acho que essa é a maneira de envolver o turista também, né? De envolver todo mundo, né? Sim. De entender aí a importância de todo esse processo, né? O ordenamento não é somente o horário, né, de ida, de tempo de permanência, mas de todo esse contexto aí. Bom, eu não vou mais complementar a sua fala, acho que você já falou bastante. Vamos voltar lá para a Ilha das Couves com o Davis, com o Márcio? Demorou, bora lá. Legal, obrigado, Santiago. Mais nóis. uma vez, cara. Vamos nessa, no portal Ubatuba Guide. Bom, o Santiago contou pra gente um pouquinho, né, a visão do Fórum de Comunidades Tradicionais. Obrigado, Santiago, Davis. Davis está aqui, o Davis está lá. Eu acho que é importante, a fala do Santiago e também do pessoal das comunidades, porque eles vão falar o processo dentro das comunidades, que também valoriza muito essa nossa participação como Fundação Florestal e como ordenador responsável pelo território, entendeu? Sem esse processo junto às comunidades, que foi o que o Santiago falou e que o pessoal das comunidades faz, não é possível a gente fazer essa pactuação, né? Até no item anterior eu estava falando que o processo ele tem que ser levado em consideração todas as etapas, e o quanto mais redondo a gente chegar com os acordos para o ato administrativo, que é uma portaria, uma resolução, mesmo um decreto, melhor vai ser a adesão no campo, né? A gente já teve a participação no começo do ano. Nós gravamos, verdade, né? Você assistiu? Eu assisti, muito bom. Com o Santiago e com a Patrícia, né? A Patrícia da comunidade de Pissinguaba representando a comunidade. E a gente falou disso também, né? Com a comunidade, a fala deles, e até reforço a gratidão, né, pela sua presença, sua participação e contribuição aí conosco, de receber a gente, aceitarem. Agradeço toda a equipe aí, a assessoria de comunicação da Fundação também, porque desejar falar com o Ubatuba Guide sobre, é importante, né? Sim, a fala de vocês também, que sim. nós também somos assim, a gente quanto mais pessoas falando, né? Pra gente é tudo um piloto, e é muito importante a gente trazer para os municípios como um todo experiências que estão dando certo, né? Então a gente tem também esse compromisso. Você perguntou no anterior qual é o compromisso da Fundação Florestal e da APA, é da gente transcrever ou traduzir para as comunidades e para os usuários as experiências que estão dando certo. Então acho que isso é importante. A gente tem grandes caminhos a percorrer com o plano de manejo, com outros ordenamentos, mas a gente tem que começar do começo, como diria o poeta, né? Não adianta a gente imaginar uma coisa futura sem ter a base aqui iniciada, né? É um piloto no litoral norte paulista. Isso, no litoral norte paulista é a primeira ilha que, pela regência da fundação, na verdade, que a gente tem
uma história assim a ser contada, né? Até o momento. Legal. Espero que seja melhor ainda, né? Sim, sim, essa história está sendo escrita, nós estamos aqui dando continuidade a essa escrita, né? E é todo um processo, né? A gente está aqui hoje, a gente está contribuindo no nosso momento com esse processo, mas a gente quer que ele seja perene e outras pessoas também venham a contribuir e participar dele, né? Bom, a gente saiu um pouco do sol, estava muito quente, né, Márcio? Demais. Um pouquinho para a sombra, o cenário, porém, continua paradisíaco. Só deu uma viradinha, mas continua daquele jeito, né? A gente estava falando, eu te interrompi. Você quer retomar de onde começou? Eu acho que a mensagem... Acrescentar? Acho que a mensagem do processo participativo com relação à tomada de decisão mesmo. Então, quanto mais participativo for esse processo para a gente referendar ele no ato administrativo, que pode ser uma portaria, ou uma resolução, ou mesmo um decreto, dependendo do âmbito aí da discussão, é importante para a gente. Então, a gente, a APA Marinha, Litoral Norte, que é responsável pelo ordenamento do território, tende a fazer essas discussões mais próximas da comunidade, e esse é um piloto a ser seguido, né? Legal. Isso daí a ser seguido no litoral norte todo, né? Isso, a gente esse ordenamento é tão importante, né? A gente acompanha, a gente vê, a gente tem esse santuário ecológico, né? Esse berço de vida. A Ilha das Couves tem muita atividade marinha, mas não só. Nós temos 16 ilhas em Ubatuba, das quais 5 são turísticas, né? Todas incríveis, maravilhosas. A Ilha das Couves teve uma grande exposição nas mídias, mas a gente vê, né, são 2 praias. Isso. E o que ocorria antes, eu falo isso por mim, nem por você, mas a gente saber e ver fotos de 5.000 pessoas num espaço de 200 metros, é um impacto, não dá para aproveitar, né? Não é possível aproveitar um espaço tão pequeno com tanta gente. Então, que esse ordenamento se replique por toda a cidade, em todos os atrativos, inclusive cachoeiras. Isso é uma fala do Ubatuba Guide. Não quero comprometer nem fundação, nem comunidade, nem gestão, nem ninguém. Isso é uma fala nossa. Isso é muito importante, muito positivo. E isso que está ocorrendo aqui ainda é embrionário, né? Saiu, tá no papel, está ocorrendo já desde o final do ano passado, mas é um processo, né? E como todo processo, ele é longo, não é da noite para o dia, não é em 2 meses que as transformações ocorrem, mas aquilo que eu vejo e falo por mim, as pessoas estão aí desfrutando desse paraíso. Isso é muito importante que isso se replique por todo o litoral norte, com atrativos tão importantes, né, para manter conservados, né? Sim. Isso é uma fala minha. Se você... Você acha que tá legal? Você quer fazer mais considerações, complementações? Eu só queria fazer uma consideração a essa última fala sobre o processo de ordenamento e a necessidade disso para vários usos, entendeu? A gente também não pode se comprometer muito além da área de abrangência da unidade, entendeu? Mas isso é muito importante porque a gente traz garantia de qualidade também, de continuidade dessas belezas cênicas que a gente tem. Então é super importante a gente fazer esse debate, mas também envolvendo os usuários, né? Os usuários que utilizam-se do turismo, por exemplo. Aqui em Ubatuba tem um caso, o Pico do Corcovado, né? Isso, exatamente. Que é uma parceria público, não é nem público-privada, né? Então, é uma concessão mesmo por meio da fundação. É o TAU, né? Termo de autorização de uso para a Associação de Guias de Ubatuba. Exatamente. Também é um projeto pioneiro, né? Exatamente, como a Fundação Florestal também, porque lá também é uma parte, é a unidade de conservação, né? De proteção integral, mas é outro tipo de unidade, mas também regido pela Fundação Florestal. Então esses processos são muito importantes para a gente poder também valorizar as nossas belezas cênicas como um todo, né? Então, mas é importante que os usuários ou aqueles que se beneficiam, no caso aqui do turismo, também estejam junto conosco nesse ordenamento e também vejam que isso é importante para com o processo, né? Porque eles também dependem disso. A gente depende pela unidade de conservação, pela manutenção do bem-estar das comunidades como um todo, né? Das espécies aqui distribuídas, mas os usuários, no caso do trade turístico, também depende disso, que é o ganha-pão deles do dia a dia. Então, é nada mais justo que eles participem do processo, que também se corresponsabilize dentro dele, entendeu? Não adianta só a gente criar regras e os caras obedecerem, no caso os caras, os usuários, né?
A gente tem que criar as regras junto que seja compatível com a unidade de conservação, né? Lembrando que a conservação também é uso. Quando você deixa a área para conservar, você também está usando ela, né? Sim. Na verdade, você deixa de usar, acaba sendo uso. Aquela área não está sendo mais usada. Então é importante que os atores também estejam juntos no processo para construção conjunta, né? E é dessa forma que a gente atua, que atuamos até agora, que vamos fazendo a recalibragem da portaria. Agora vai rolar uma portaria que vai passar a valer a partir de 5/10, né, que a gente conversou, segunda-feira agora próxima. E a gente tem estudos a serem feitos, diversos estudos e adequações também estruturais de infraestrutura na ilha, principalmente, para a gente poder rever esse número de 177, que é um número que saiu com a realidade de hoje. Por isso que é importante a gente ir pactuando, promovendo ações, realizando pesquisas para ir calibrando o número também de usuários, entendeu? Que dependendo da estrutura pode até aumentar para uma quantia aí maior do que a gente tem disposta hoje, né? Então legal. Acho que essa é a ideia e assim, eu concluo chamando mesmo os usuários, né, que são os turistas, a compor, a entender esse ordenamento, a participarem do processo de ordenamento e também, claro, como responsável pela unidade de conservação, de irem até as fontes que ofereçam os passeios e a visitação em acordo com o ordenamento, né? Acho que isso é super importante. Você, turista, cidadão, também vir se apropriar das informações e irem aos ambientes ou aos servidores, promovedores de serviço que estejam devidamente adequados conosco, né? Com essa proposta que é nossa, né? Sim, não tem proposta da fundação, é proposta conjunta aqui. É para o turista, é para o atrativo, né? É para a comunidade. Exatamente, para todos e todas, atores e atoras, atrizes, não exatamente. Atores. E que pelo todo grupo. E aqui no caso de Ubatuba a gente tem diversas belezas cênicas, né? Que cabem ser encampadas com esse processo de ordenamento, justamente para a gente não perder, ter um turismo de massa, de degradação, entendeu? A gente não é contra o turismo, a gente está bem claro isso nas nossas decisões, mas a gente precisa compatibilizar o uso, né? O uso da conservação com o turismo, e isso a gente tem plena ciência que vai ser eficaz ao longo dos anos, entendeu? A gente vai ter essa beleza, esse uso sendo possibilitado por mais tempo e por mais gerações, né? Tá aqui, ó. Para as próximas, né? Coisas que se você for um turismo de massa, você acaba degradando o meio ambiente. A gente tem diversos exemplos aí no mundo de belezas cênicas, de pontos turísticos que foram degradados a curto prazo. Então tudo bem, a pessoa vem, utiliza de massa, ganha dinheiro, mas é por pouco tempo, né? A gente sempre no planejamento trabalha questões de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Curto prazo é isso, você ganha, detona o meio ambiente, só que depois seus filhos, né? Eu também tenho 2, a geração futura possivelmente nem vai contemplar desse paraíso, né? Então é esse equilíbrio que a gente busca. Então não tem contra o turismo nem a favor da conservação, entendeu? É o equilíbrio dos usos e a gente vai buscando esse equilíbrio com dados. A gente não tem achismo aqui, a gente nem pode atuar com achismo, né? Tipo, eu acho que tem que ser assim. É sempre em cima de dados, dados de pesquisa, dados de relevo mesmo, de disposição geográfica da ilha, para a gente ver o quanto aquela unidade consegue recepcionar de pessoas ao dia. É isso que a gente fez. E aí está aberto a pesquisa, a infraestrutura para adequação e para a gente ir calibrando o modelo para uma quantidade que seja mais razoável possível, né? Sempre compatibilizando uso, no caso o uso do turismo e conservação, né? Acho que isso é super importante a gente deixar isso claro, porque a portaria ela restringe. Antes que você falou era 2.000, 2.500. Eu tenho relatos de 2.200 pessoas que a gente tabulou mesmo, né? Mas isso muda muito para 177, né? Então parece que é uma restrição, o pessoal está contra o desenvolvimento e tal. Não é bem isso. A gente viu que do jeito que estava ia ser uma meta de curto prazo. Enfim, a ilha ia ser detonada em curto prazo. Estava sendo. Você da comunicação acho que tem bons relatos disso, né? Para mim, Legal. Mas é isso aí. Legal. Bom, tá legal? Tá legal, tá legal. Alguma consideração mais? Não, acho que tá tranquilo. Acho que o mais importante é a gente passar a informação mesmo
informação de qualidade, né? A gente tem aí visualizado diversos... Informação confiável de qualidade é com o Ubatuba Guide. Uma propaganda já sua, né? Mas acho que a gente acompanha também, né? Vários meios de comunicação, acho que cabe a gente fazer esse acompanhamento, né? Então a gente também quer trazer essas informações mais claras para esses usuários também, entendeu? Sei que é um pouco pesado, maçante de informação, mas acho que a principal informação é que o número não apareceu de nada. E se você, turista, for vir para Ubatuba, para a Ilha das Couves, e quando for falado desse 177, desse regramento, eu posso entrar em tal hora, você vai saber que teve todo um processo por trás de discussão e que não é um achismo de um gestor ou de um cara da comunicação, né? Muita discussão. Eu participei e participo de algumas, né? Sim, você participou mesmo. E a gente vê, é muito complexo, o turista chega, ele pega e hoje consegue desfrutar, consegue vir, aproveitar, mas por trás disso tem muito trabalho de todo mundo, são muitas pessoas envolvidas, são muitas visões, é um grande desafio. Um parabéns para o Fórum de Comunidades Tradicionais, para a comunidade de Singuaba, para o trade turístico de Ubatuba, para a Fundação Florestal e para a APA Marinha do Litoral Norte. Obrigado, Davis. Agradeço aí a oportunidade, é sempre muito bom, né? A gente frisa essa importância da transparência na comunicação. Nós somos do setor público e temos que trazer muito essa informação mais traduzida para as comunidades, mas temos esse dever também de informar, né? Então, sempre quando somos chamados a fazer uma proposição dessa para a informação, a gente sempre arruma um tempo dentro das nossas várias atribuições, que a gente vê que isso é importante para potencializar e divulgar ainda mais essas discussões, né? Então agradeço a sua abertura também, não é demagogia, mas é também uma abertura do seu canal para a gente trazer mais próximas informações aí ao público. Estamos aí para somar e fazer parte, contribuir para que todo mundo venha e desfrute. E aí outro jabá meu, viva experiências inesquecíveis nesse santuário ecológico. Enfim, vou fazer o encerramento. Mais uma vez, obrigado. Opa! A toda a equipe, é uma grande equipe. Uma grande equipe, é uma grande equipe. Agradeço a todos vocês, parabéns pelo trabalho, parabéns para todo mundo, né? Eu me despeço nessa ocasião e faço o nosso clássico convite. Inscreva-se em nosso canal. Já se inscreveu? Opa! Estou acompanhando assiduamente. E faça parte dessa comunidade de pessoas apaixonadas por Ubatuba. Valeu! Até a próxima!